pessoas não são iguais. Basta você dar uma olhadinha ao seu redor para perceber como elas podem ser diferentes. Cabelos loiros, olhos claros, baixinhos, pele morena. São tantas características diferentes que nem mesmo os gêmeos são totalmente iguais. Se nossas diferenças físicas são tão perceptíveis, imagine então as diferenças que existem entre os seres humanos na maneira de ser e de pensar. E os indivíduos possuem também capacidades diferentes. Muitos estudos comprovam que há diferentes tipos de inteligência que se pode ter. Uma dessas inteligências é chamada de interpessoal, que é a capacidade que um ser humano tem de lidar com as pessoas, com suas motivações e ações. Outra inteligência é chamada de intrapessoal, que é a capacidade que um ser humano tem de entender e lidar com as suas próprias emoções e saber agir de acordo com cada situação enfrentada. Entender os próprios sentimentos e saber lidar com as emoções e comportamento dos outros faz toda a diferença para que tenhamos relacionamentos saudáveis em todos os ambientes do qual fazemos parte. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 20:27, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode esconder-se de si mesmo. Inteligências inter e intrapessoal. Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Bem-vindo ao programa Vida Mais Viva. Está começando agora mais uma vez pela TV Novo Tempo e nós estamos tão felizes porque você é o nosso companheiro de toda semana. Como é que você passou essa semana? Muitos desafios, muitas lutas? Converse com a gente. Nós queremos ouvir você, suas dúvidas, suas sugestões, pedidos de oração. Saiba que aqui na produção desse programa tem uma equipe que ora por você todas as semanas, por tudo aquilo que você nos compartilha. E eu gostaria já de mandar um abraço para você, claro que nos escreve, e também de pedir que nos ajude a ser um divulgador de todas as boas notícias que a gente dá aqui. Você pode compartilhar os vídeos que a gente tem no canal do YouTube, você pode acessar, assistir e dividir as boas notícias com as pessoas com quem você convive. Você pode curtir a nossa página do Facebook e nós queremos, como eu falei, sempre ouvir você. Hoje, como você viu na abertura, o tema é inteligência emocional. Você sabe o que é isso? Você se acha inteligente, emocional? Precisa treinar um pouquinho mais nesse aspecto? Então senta aí, fica só um minutinho aqui com a gente que você vai aprender bastante sobre esse assunto. E agora eu já vou te apresentar quem é o convidado de hoje. Nós temos o professor Benedito Muniz. Tudo bem, professor? Tudo bem, Mariana. Imenso prazer estar com você. O prazer é todo nosso. E agora eu já vou começar te perguntando o que é, de fato, então, inteligência emocional. Já explica para nós. A inteligência emocional é uma das inteligências humanas dentro do universo daquilo que Rod Gardner chamou de inteligências múltiplas, né? Tinha uma época que se falava muito em QI, né? O coeficiente de inteligência, valorizava-se as pessoas que eram inteligentes. Depois passou-se a falar muito sobre essa questão da emocionalidade, né? O quociente emocional é muito importante, mas eu queria que você nos ajudasse didaticamente a entender melhor esse assunto. A habilidade em fazer com que as emoções joguem a nosso favor de tal maneira que a gente consiga melhores resultados, especialmente nas relações. É isso que é inteligência emocional. A habilidade, a capacidade de dar inteligência às nossas emoções, polarizando aquelas que são positivas, que impactam bem, e travando aquelas que jogam contra nós no meio. Mas todo mundo é inteligente? Isso é uma coisa assim que... Existe um burro emocional ou todo mundo pode ser inteligente? Todos têm facilidade para determinados ângulos da inteligência emocional e todos têm dificuldades. Ninguém nasce pronto. Há que se ter um autoconhecimento da própria personalidade para saber que áreas você precisa trabalhar. Entendi. Porque muitos dos comportamentos negativos, eles estão num ponto cego. A pessoa não percebe que machuca os outros, nem a ela própria, mas machuca. Você tem uma ideia de
quanto dos relacionamentos são, seja afetivos, seja no trabalho, familiar, quanto dos relacionamentos são prejudicados por falta de inteligência emocional, digamos assim? Didaticamente, colocar como está dividida a inteligência emocional. Ela está dividida em intrapessoal, que é a habilidade com minhas próprias emoções. Ótimo, super importante. E a interpessoal, que é a nossa habilidade com os outros. Assim que nossas vitórias com os outros têm um precedente. Vitórias comigo antes de vitórias contigo. Vitórias pessoais antes de vitórias interpessoais. Então, se eu tenho que dar atenção, eu vou dar atenção especial, primordialmente, à intrapessoal. Localizar quais são os traços da inteligência intrapessoal para que eu trabalhe isso para impactar bem com os outros. Agora, qual é o impacto do desconhecido, de desconhecer, de ignorar isso? É que 80% dos nossos problemas, eles não são de ordem técnicas, eles são de ordem emocional. Em casa, na rua, no trabalho, na igreja. 80% então de todos os problemas que a gente tem, onde tem gente, falta de trabalhar esse assunto. Onde houver pessoas, 80% dos problemas, num ambiente ainda não bem trabalhado, onde a inteligência emocional não foi bem trabalhada, 80% não são técnicos, são emocionais. Quer ver um agravante mais? Quero. A tecnologia, a alta tecnologia, ela está reduzindo os problemas de ordem técnicas, ok? Porém, porque a máquina começa a fazer muito do trabalho, só né? que os problemas emocionais ficam. Então, o que acontece? As empresas hoje estão muito preocupadas, porque elas podem ter um prédio inteligente, todo automatizado, com pessoas feias, emocionalmente falando. Então, a família ganha dinheiro, cresce, melhora a casa, melhora o automóvel, imóveis são melhorados. E vive brigando que nem gato e cachorro. Mas permanecem traços negativos das personalidades. Então, a grande sacada para todas as relações inteligentes é: não vamos perder para a alta tecnologia. Vamos minimizar os problemas de ordem emocional. Mas olha só, o senhor mencionou há pouco que a gente precisaria, em primeiro lugar, dar ouvidos ou iniciar o conhecimento com a inteligência intrapessoal. Isso, é isso mesmo? É isso. E por quê? E me fala um pouco mais sobre a inteligência intrapessoal, já que é por ela que a gente deve começar. Sabe aquela história de amar a si antes de amar o próximo? Esse é um princípio que não pode ser ferido. Não é no sentido egoísta, mas é no sentido de aprimoramento pessoal para poder amar. Então, mas em Lucas, não fala que a gente deve amar o próximo como a mim mesmo? Isso, por isso que a inteligência interpessoal, ela precede a interpessoal. A intrapessoal precede a interpessoal. Vamos lá então, por exemplo, domínio da raiva é algo pessoal. Eu tenho que dominar a raiva. Ela tem dois aspectos: a explosividade, a raiva explosiva e a raiva contida. Por exemplo, aqui eu já vou começar a pegar algumas pessoas. Pense se você é uma pessoa rápida, intensa, dinâmica, passinhos ligeiros. Seu problema é com a raiva explosiva, seu pavio é curto. Você precisa cuidar disso. Agora, vamos pegar a outra pessoa, aquela calminha, aquele docinho de coco, aquela pombinha maravilhosa. O problema dela é com a raiva contida, ela internaliza, ela magoa-se, ela se ressente, ela empanca, entendeu? Então, enquanto eu tenho uma explosiva, eu tenho uma emburrada. Mas é possível sentir raiva e ainda assim ser uma pessoa inteligente, emocional? Claro. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Como é que a gente faz isso? O aborrecer-se é natural. Agora, usar disso para ofender e machucar já é uma opção. Sim.
o princípio da inteligência emocional é que o que é o coeficiente das emoções, eles podem ser trabalhados. QI eu não altero porque é genético. Eu altero porque é uma opção. Mas existe uma influência genética com relação ao temperamento, à personalidade, a todo esse conjunto de inteligência emocional? A explosividade é típico de uma personalidade mais colérica e sanguínea, né? E isso, pelo menos 40% é genético. Existe então mesmo? Com certeza. Quando nasce uma criança, você já vê que... quando chega do hospital, você já vê que ela é diferente do outro que já está, por exemplo. Então, e muito disso é genético. Agora, é interessante para a nossa didática aqui, até numa perspectiva cristã, que os traços positivos nós somos. Os traços negativos nós não somos. Escolhemos ser. É mesmo? Por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo de uma pessoa realizadora, tipo um empresário, um executivo de ponta, gente que gosta de assumir riscos determinadas, ousadas, que eu estou falando para muitos aqui. Essas pessoas são assim, mas elas tendem a ser egoístas, autoritárias, arrogantes e prepotentes. Elas não são isso. Isso elas escolhem ser. É por isso que nós somos responsáveis, até diante de Deus, ou principalmente diante de Deus, pelos nossos comportamentos que agridem os outros. Mesmo que seja uma escolha não consciente, por exemplo. Aí vamos dizer que, para pegar uma linguagem do direito, em relação às emoções negativas, nós temos duas atuações, a dolosa e a culposa. Então seria culposa no caso. Culposa é quando eu ainda não tenho consciência, mas ajo. É diferente. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas nós temos que ver o estrago que isso mesmo assim faz. Sim. Então, Goleman chama isso, Daniel Goleman, um dos gênios da inteligência emocional, ele chama isso de clima tóxico. É por isso que dominar a inteligência intrapessoal é de fundamental importância, porque senão eu vou criar climas tóxicos, literalmente, desde o ambiente até a corrente sanguínea do outro, porque o impacto é muito forte, vai intoxicando o sangue. Então, quer dizer, eu primeiro me conheço, meus pontos fortes, meus desafios, pontos a melhorar, e aí que eu posso partir para relacionar com o mundo, é isso? Isso. Então, deixa eu destacar um pouco mais a intrapessoal. Rapidamente, eu vou pegar pessoas corajosas, já falei. Elas tendem a ser autoritárias, egoístas, arrogantes, prepotentes e frias. Trabalha isso, hein? O oposto, nós teríamos pessoas bondosas e amáveis, prestativas, por outro lado, inseguras, medrosas e que não reivindicam seus direitos. São preteridas por causa disso. Com certeza. Vou pegar outras pessoas comunicativas, por exemplo. As pessoas comunicativas, sociáveis, impactantes, convincentes, mania de estrelismo. Só elas querem brilhar. Olha o impacto, não ouvem, querem ser ouvidas. É verdade. Vou pegar o oposto delas, pessoas técnicas, concentradas, pessoas pensadoras, imaginativas, estrategistas. Por outro lado, caladas, não expressam sentimentos. Você que deduza se ela ama ou não. Você tem que aprender a expressar sentimentos. Você não pode ser tão dura com as palavras. Vou pegar agora um outro grupo. Pode falar. São 4 grupos. Pode 2 falar. já foram. As pessoas calmas, tranquilas e serenas, que sabem ouvir naturalmente. Pessoas compassivas. Por outro lado, lentas. Você quer uma das coisas que mais prejudica o meio do que a lerdeza? Uma pessoa lenta, ela tem que aprender a acelerar por atitude, porque é necessário. Ou seja, empregando força pessoal, porque a naturalidade isso dela... é dominar, isso é inteligência intrapessoal. Eu sou calmo, mas eu sou lerdo. Quer ver uma coisa? Lerdo não serei mais. Lerdeza é uma opção. Não é um determinismo, é uma tendência, mas que não determina. Eu escolho se eu vou ser ou não. Vou pegar o oposto agora, vamos
Para o rapidinho. Né? O sexto grupo, que é o rápido, o ligeiro, o inquieto, o dinâmico, o líder, faz isso, o que cobra, o que faz as coisas acontecerem. Por outro lado, isso você é. O que você não é, mas tem a tendência de ser. Pavio curto, não ouve ninguém, explosiva, rispidez, senho carregado, palavras ásperas. Isso tem que ser dominado. Está vendo o que é interpessoal? Sétimo grupo, os detalhistas. Aqueles que trabalham o esmero, a qualidade. As pessoas, sem elas, a empresa quebra e a família não se organiza. Por outro lado, são pessoas perfeccionistas. São pessoas críticas com o desempenho dos outros. Quem fez isso aqui com a cara? Quer dizer, tem que dominar isso, ser flexível. Vamos pegar o outro grupo. As pessoas flexíveis, inovadoras, criativas, curtem viver num mundo em constante mudança, sempre veem novas maneiras de fazer as coisas. Por outro lado, esquecidas. Verdade. É claro que existe misturados, né? Ninguém você pode ter um pouquinho conjunto, desse, um pouquinho daquele, porque eu estou aqui me identificando com vários. Então, é por isso que tem tecnologia hoje para levantar o perfil. Eu vou te dar um presente aqui, estou prometendo ao vivo que vou te dar um presente, que é o levantamento científico do seu perfil. Mas eu ia te perguntar isso agora, como é que a gente descobre isso tudo? Como a gente... Tem tecnologias maravilhosas hoje. Porque, veja, se o senhor falou que a gente não consegue enxergar todos esses aspectos, alguém tem que dizer para nós. Hoje isso tudo está sistematizado, se tornou uma ciência já bem sistematizada e informatizada, que você tem acesso. Eu sou professor de uma dessas tecnologias, usada por empresas de proa no país. Então, por isso que a gente está até falando com uma certa desenvoltura em função disso. Eu até nem mencionei, mas o professor Muniz, ele é consultor de empresas justamente nessa área de pessoas. E aí eu vou contar para vocês depois o resultado do meu perfil, viu? E se você também tiver interesse em fazer o seu perfil, você manda aqui um e-mail para nós que a gente vai entrar em contato com o professor Muniz, viu? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a interpessoal. A interpessoal é impacto nos outros. Imagina se eu não me preocupei em trabalhar a mim mesmo, ou fazer um estrago na vida dos outros. Certamente. É por isso que isso é igual demissão. De cada 10 pessoas demitidas, 7 são por comportamentos. Você contrata por competência e demite por comportamento. Que isso não vem no currículo, né? Praticamente 100% dos casais se casam podendo dar certo, mas 70% estão fracassando, 70% fracassam, fora os mais 20% que vivem brigando por causa de emoções. Já viu casais que se separam e ficam se curtindo, com ciúme um do outro? Esse dia eu fiquei sabendo de um rapaz que casou, agora está morrendo de ciúme porque a ex-esposa está namorando. Por quê? Porque eles podiam ter dado certo se soubessem como conduzir a intrapessoal para impactar na interpessoal. Um dos maiores pilares. Olha que interessante. Na verdade, talvez o maior pilar da intrapessoal é o domínio da raiva, explosiva ou contida. E o maior pilar da interpessoal chama-se empatia. Se colocar no lugar do outro, na sua alegria ou na sua tristeza, de forma objetiva. E empatia envolve ouvir, empatia envolve ser compassivo, compreender o outro, disposição em cooperar, disposição em ajudar, disposição em ser complemento. Como a gente pode trabalhar as crianças para que elas possam crescer de forma mais inteligente ou trabalhando melhor as emoções? Por exemplo, se eu percebo que uma criança é ousadinha, é uma criança com impulso para ser realizadora, com essa criança eu tenho que trabalhar os limites,
embora não bloqueie as ações, mas eu tenho que estabelecer limite. Se eu tenho uma outra criança mais tímida, mais insegura, para essa eu tenho que incentivar a ela chegar aos limites. Eu tenho que dizer, eu estarei por perto, você consegue, você vai conseguir. A uma criança falante, comunicativa, extrovertida, eu tenho que ensiná-la a ouvir. A uma pessoa mais tímida, eu tenho que trabalhar com ela o toque, porque elas não são sinestésicas, gostar de ser tocada e tocar. Fazer com que elas aprendam a expressar-se verbalmente, expressar o amor. Então é sempre procurando aos pontos de maior debilidade, né? Reforçar o que tem de mais... Uma criança lenta, lentinha, tem criança que é lentinha, você deixa ela fica, dorme. Eu tenho que dar para ela um pique de vamos. E uma criança já mais rápida, eu tenho que fazê-la, calma, dominar a ansiedade. Professor Muniz, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso momento da entrevista e foi extremamente agradável e esclarecedor estar com o senhor aqui nesse programa Vida Mais Viva de hoje. Agora eu vou te pedir que deixe um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Seria uma síntese isso daí com um pensamento de consultoria empresarial, mas que pode ser aplicada na família. Hoje, por exemplo, as empresas hoje, elas não estão conquistando o mercado. As pessoas, elas não estão preocupadas com a conquista do mercado. Elas estão buscando pessoas, sabe? Porque na medida em que elas montam o time, elas conquistam o mercado. E a mesma coisa conosco em família, né? Nós queremos uma família organizada emocionalmente, para que possa compreender uns aos outros e ser uma bênção os nossos lares. Muito obrigada por ter cedido seus momentos para estar conosco aqui e a gente espera ter a sua companhia mais vezes, viu? E agora gostaria de falar com você que nos acompanhou até o final da entrevista e ficou pensando como é que a gente pode fazer para trabalhar, você se viu com vários defeitos, com várias qualidades, coisas a melhorar. Eu gostaria de te lembrar que a luz da palavra de Deus, aquele que fez você com um ideal altíssimo, pode te ajudar e está interessado em como você lida com as suas emoções. Para isso, nós também podemos te ajudar sempre. Fique agora com uma mensagem espiritual e até a próxima semana. Que bom estar com você mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo. E hoje foi falado a respeito de inteligência emocional, de como lidar com as provações, de como lidar com os problemas da vida, como o ser humano administra as situações difíceis da vida. E a palavra de Deus nos traz mensagens maravilhosas, mensagens a respeito de uma sabedoria, a sabedoria que todos nós temos condições de ter, porque essa sabedoria vem do Senhor. E se pedirmos sabedoria a Deus, Deus nos dará sabedoria. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, o verso de 1 a 3, e nós leremos o texto bíblico. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meu querido amigo, minha querida amiga, por que nós devemos pedir sabedoria? Porque é necessário solicitarmos sabedoria a Deus. Porque é necessário que tenhamos esta convicção em nosso coração. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem clareza na mente, não tem uma mente dividida. E a palavra de Deus nos ensina que a sabedoria ela é importante para que você se torne perseverante diante das provas. Por exemplo, todos nós sofremos a tentação, todos nós sofremos o pecado, mas quando temos a sabedoria de Deus, nós seremos perseverantes. A sabedoria é importante para que você tenha maturidade e integridade, para que você, ao agir, você haja, mas com clareza na sua mente, para que você exercite a sua fé sem nada duvidar do que Deus é capaz de fazer por você. Meu irmão, é de grande importância que esta sabedoria esteja em sua vida. Ela não pode ser latente ao seu ser. Uma sabedoria latente é a sabedoria que está junto do pecado, mas a sabedoria atuante na vida, ela foge do engano, ela foge do pecado, como está lá no verso 16, quando a palavra de Deus nos diz, meus irmãos,
Não se deixe enganar. Para quê? Para que quando você seja aprovado, você tenha condições de receber a coroa da vida. Meu querido, é de grande importância você vivenciar isso. A sabedoria capacita-lhe para a sua existência, para a sua resistência diante das provações. A sabedoria que vem de Deus dará a você paz e fé genuína. Também dará a você, em meio às provações, entendimento mental. O texto diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, entendimento mental. Você tem que entender sempre, meu querido, a vontade de Deus. Meu amigo, quando nós estamos vivenciando os traumas da vida, saiba que Deus está produzindo em nós a perseverança através da sabedoria. No grego, a palavra perseverança é upomone, que é o poder de permanência no caminho que o Senhor Jesus nos guia. E você pode permanecer firme nesse caminho, mesmo vivenciando os piores momentos da sua vida, mesmo vivenciando os momentos mais cruéis do seu ser, você pode permanecer firme, você pode permanecer nesta fé, nesta perseverança, através da sabedoria que o Senhor Jesus lhe dá. Olha, querido, no verso 4 diz, ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Meu amigo, significa que Deus está produzindo alguma coisa em sua vida. Isto quer dizer que a sabedoria vai trazer a você maturidade espiritual para enfrentar as provações da sua vida. E eu tenho uma pergunta a você neste momento. Tem você agido com sabedoria diante das provações? Você tem vivenciado esta sabedoria na sua vida? Por isso, peça ao Senhor e Deus lhe dará sabedoria e você terá felicidade na sua alma. Um grande abraço e até a próxima.